Aleluia. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Baixa um pouquinho, Gabriel, está muito alto. Vou baixar mais. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Eu peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor, capítulo de número 17 e verso de número 1. Mateus, capítulo 17, verso de número 1. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus amado, Deus santo. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de número 1, por favor. A minha Bíblia diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a cabeça. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre nós, sobre a igreja. Que o Senhor possa nos dar o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, meu Deus, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Um texto que fala sobre transformação, um texto que fala sobre mudança, um texto que fala sobre surpresa, e de pessoas que são pegas de surpresa pela ação de Deus. Nós, às vezes, à medida em que a gente vai caminhando com Jesus, nós nos tornamos muito pragmáticos, né? A gente começa a viver uma vida tão normal, né? Que a gente acha que a nossa vida é normal. Eu costumo brincar que a gente é como você está andando de carro, né? E aí você liga o piloto automático, e o piloto automático ele mantém a velocidade, né? Então você está andando lá 90 km por hora, você aperta um botãozinho, tira o pé do acelerador, e você só vai dirigindo e o carro mantém a velocidade na subida, na descida, tranquilo. Se você estiver desconfortável em qualquer momento, você pisa no freio, e ele desliga o piloto automático e o acelerador volta para o teu pé. E a nossa vida com Jesus, quando nós começamos a viver com Cristo, eu acho que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né, com Jesus, a gente vai ficando acostumado, quem sabe o adjetivo mais correto seria folgado, né, a gente vai se folgando, é igual essas calças de algodão, né, quando você coloca ela está meio justinha, dali a pouquinho ela já está folgadinha, né, não é? Ela vai soltando assim, né, a gente é assim, quando a gente vem para Jesus a gente vem bem justinho, né, não é isso aí? A gente vem bem justinho, né? A gente se preocupa com a palavra de Deus, a gente se preocupa se vem alguém na igreja e ele pega uma palavra um pouco diferente, mais dura, a gente já pensa, nossa, isso aí é para mim, eu preciso melhorar. Às vezes sai até da igreja preocupado, né? Meu Deus, será que aquela palavra Deus estava falando comigo? Jesus, eu preciso melhorar. Mas à medida em que a gente vai ficando velho, a gente vai interpretando as coisas de outra forma, porque a gente vai ficando confiado. A gente vai ficando confiante. E a gente aprende sobre a misericórdia de Deus, sobre a longanimidade de Deus, sobre o quanto Deus é tardio em irar-se, não é? E a gente vai, isso vai dando uma folga para a gente, né? Você começa a ficar folgado, cuspindo meio frouxo, entendeu? E uma ferramenta quando trabalha com embuchamento meio solto, cuspindo meio frouxo, a tendência dela é quebrar.
porque ela não está trabalhando bem ajustadinha, né? E aí a gente pode ser surpreendido por uma ação de Deus. Escute isso, irmão. Escute isso. A gente pode ser surpreendido por uma ação de Deus. Você já conheceu pessoas que a sua visão, eu quero que você tenha uma visão sua, não a minha, é a sua. Que você olha e a pessoa, todo mundo pensa que aquela pessoa é crente, mas você vê, você olha e fala, mas esse aí não. O cara não está muito certo aí, na sua visão, né? Na sua visão. Mas aquela pessoa, de repente, ela está com alguma dificuldade em andar daquela maneira que você acha que é a correta. Uma dificuldade. Por uma série de circunstâncias da sua vida. Porém, aquela dificuldade dela está sendo observada por Deus. E Deus vem ouvindo a sua oração, vem vendo a sua dificuldade e vai trabalhando na sua vida para que ela venha melhorar com o tempo. E é só o tempo que melhora a gente, não é? A gente vai melhorando conforme o tempo, né? E a gente olhando para aquela pessoa que não se enquadra na nossa visão, no nosso jeito, da maneira que a gente acha que é o certo ou o correto, a gente acaba julgando as pessoas em função daquilo que a gente vive, pensa e acha. É isso? Mas a gente olha para os outros e a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos. A gente não consegue perceber que nós também não estamos bem enquadrados. A gente já é aquela concha da máquina cuspindo meio frouxo, que nós já estamos meio mais ou menos. Não é? A gente já está meio mais ou menos. Eu exortei os guris esses dias, os nossos obreiros e os meninos. Eu falei, cara, quando eu tinha a idade de vocês na igreja, eu estava no monte todo dia. Sexta-feira, madrugada de oração no monte. Eu falei, eu não vejo vocês ir para o monte, não vejo vocês orando de madrugada. Cobrei eles, nossos obreiros aqui, os mais novos, porque os mais velhos já estão velhos, né, irmão? A gente já está velho, já falei para eles, eu já orei, já jejuei tudo que eu tinha que fazer na minha vida. Eu cresci fazendo, nossa, que cheiro de pipoca. Ai, meu Deus. Eu cresci jejuando 21 dias, 40 dias, meu Deus, quase morria de orar naquele monte. Tem até umas marcas minhas lá, eu acredito que você for lá, tem umas marcas minhas ali. Né? 40 dias de oração, 21 dias de oração de madrugada. Subia ali para orar muitas vezes, dormia no monte, né, Eric? Dormia no monte, né? O Eric dormiu uma vez também, né? Uma vez o Eric subiu para orar comigo e foi indo à madrugada, tinha mais gente, né? Mas o Eric estava do meu ladinho. Aí escutei um barulho. Falei, credo, será que é um bicho? Madrugada, de noite, né? Você não vê nada. Eu fui pertinho do Eric. Tá. Dormiu. Foi sair, muita gente dormiu. Também. Porque não é fácil, você trabalha o dia inteiro, está cansado, sobe um monte, meia-noite. Aí fica orando até 3, 4 horas da manhã. Não é fácil. Você caminhar com Jesus não é fácil, irmão, é difícil. Não é fácil. Pessoa que fala que, eu estou de boa aqui, não está. Não está. Quem está caminhando direitinho com Jesus está com problema. Está com dificuldade, está com algum problema. Porque não é fácil, irmão, é difícil. Você cumprir, você fazer aquilo que é preciso, necessário, vai, viaja, vem para lá, vai para cá. Eu quinta-feira fui para São Paulo para a gente fazer o visto para a gente ir para os Estados Unidos. Mas eu não tenho previsão nenhuma de ir para os Estados Unidos, não viagem marcada, nada. A gente só foi fazer o visto para se amanhã, né, se a gente tiver condições, a gente ir no ano que vem, não sei quando também. Mas Deus fez um milagre, eu brinquei com a galera, né? Eu falei, vocês estão comigo, estão com Deus. Porque Deus está aqui. Eles ficam bravos, né? Que eu fico zoando eles. E a gente bateu um recorde, as pessoas não acreditam. Devia ter, sei lá, umas 2.000 pessoas na embaixada, quando a gente chegou. Nosso horário era 11h30 da manhã, a gente chegou lá 10h30. Aí disseram, olha, hoje tem menos gente, aí vocês vão na frente. A gente foi, tinha muita gente. E da hora que a gente entrou no portão, até a hora que a gente saiu com o visto, nós demoramos 35 minutos. É uma coisa incrível isso. As pessoas que estavam com a gente falaram, cara, isso não existe. A gente recebeu tanta recomendação da empresa, a gente contratou uma empresa para preparar a documentação e tudo, né? Empresa de viagem.
E o cara falou, não converse, não dá trela para o funcionário, não fala, não nada. E aí todo mundo foi me exortando, né? Falando, pai, chega lá, Manuel, né? Você não fica falando que o cara falou que não pode falar. Aí a Shirley tem prioridade já por causa da sua pequena idade, né? Ela não está aqui, eu posso falar. Daí o pessoal perguntou a idade dela. Não, o senhor é prioritário. E daí vai a família inteira no prioritário, né? Porque vamos tirar o visto todo mundo junto. Daí, então tinha uma primeira fila, a gente já cortou, foi na frente. Daí, outra segunda fila, a gente cortou, foi na frente de novo. Aí a terceira fila a gente cortou, foi na frente de novo, tiramos as digital lá. Mas cheio, irmão, pátio assim, mas tinha muita gente. Vocês não têm noção, aquelas filas intermináveis que é naqueles corredorzinhos assim, né? De corda que você vai indo, sabe? Muita gente. Aí a moça olhou, a moça que estava com a gente aqui, para o guarda que estava lá, e falou, esses aqui são prioritários. Está sem documento, mas você pode receber. Daí a moça pegou a gente e levou no meio de todo mundo, a gente foi passando. Ficou todo mundo olhando assim pra gente, tipo, os caras vão furar a fila e nós, na cabine para falar com a moça. Uma jovem senhora americana, queridíssima. A gente chegou, ela conversou uma coisinha, começou a conversar comigo, ela puxou a conversa e nós começamos a bater papo, pois é, e tal, pá. Como é que é a sua igreja, quantas pessoas tem, né, pá. O senhor vai nos Estados Unidos para fazer um evento religioso? Eu falei, não, quero ver o Mickey. Vamos ver o Mickey, levar as crianças para ver o Mickey, quando for, né? Eu falei para ela, quero ir no show do YouTube, lá em Las Vegas, eu quero ir lá, né? Um sonho meu ir lá, né? Espero poder cumprir isso. Ela, nossa, que legal, brincou com a Manuela, você não vai dar um neto para o teu pai? Pô, tem que ter um neto e tal, até ela, né, pressionando, pô, tal, a gente brincou. E todo mundo dando risada, muito descontraído, como se ela fosse uma amiga nossa de... Ela falou, vocês podem ir embora, vocês estão tudo aprovados, aí podem ir embora. Aí. Cara, ficamos 5 minutos conversando. Saímos, quando a gente chegou no portão, os caras olharam e falaram, cara, 35 minutos é um recorde mundial. Como é que vocês foram tão rápido? E aí eu brinquei com as gurias, né? Falei, viu? Tá comigo, tá com Deus. É Jesus que quer que eu vá lá, não sou eu que quero ir, né? Sabe, faz um tempo atrás, Deus levantou um profeta e falou para mim, e falou assim, pastor, Deus vai levar você para os Estados Unidos. Eu falei, ih, cara, que mané ido, eu não quero ir para lá. Não, mas Deus vai levar você para lá. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Ele disse, você vai sondar a terra. Eu nem pensava, irmão. E agora se cumpriu de uma maneira extraordinária. A transformação é para aqueles a quem Deus chamou. Para sair do natural e vir para o sobrenatural. Eram 12 apóstolos, mas Deus chamou só 3. Pedro, Tiago e João. Ele não chamou os 12 para subir o monte. Ele não chamou os 12 para verem a sua glória. Esse texto hoje fala primeiro sobre a surpresa. Você ser surpreendido por Deus. Eu brinco sempre e gosto de usar essas expressões diferentes. É você atirar no que vê e acertar no que você não vê. Quando você está com Jesus, isso é comum. Você atira no que vê e você acerta no que você não vê. Para alguns pode ser sorte. É Deus. Deus mudando a sua sorte. Deus mudando a sua história. Deus mudando a sua vida com ações que são um milagre. O milagre é uma ação sobrenatural. Uma ação natural é aquela que você faz através da força da tua mão. Isso é uma ação natural. É você ter 50 reais no seu bolso, você vai ali e compra um hambúrguer e come aquele hambúrguer. Isso não é um milagre. Isso é uma ação sua. Você tem os 50, você come o hambúrguer. Outra coisa é você ir na frente da lanchonete, o cara sair e falar, rapaz, eu trouxe aqui um hambúrguer para você que Jesus mandou te dar. Isso é um milagre. É uma ação sobrenatural, não é uma ação natural. Onde tem uma interferência direta de um Espírito Santo de Deus. Eu digo de um Espírito porque pode não ser o Espírito Santo, pode ser um anjo. E um anjo do Senhor é um Espírito Santo de Deus, não o Espírito, mas é um Espírito. Então pode ter havido ali a interferência de um Espírito que agiu a teu favor ou em teu favor, em função de alguma coisa que você precisa, que você pediu, que você sonhou,
Não é assim que a Bíblia diz? Que Deus é capaz de te dar muito mais, fazer muito melhor do que você pediu, pensou ou até sonhou. É isso que a Bíblia diz. Então, a gente tem sido desviado do foco porque muitas igrejas e muitos pastores têm desviado essa ação espiritual e sobrenatural para uma ação natural. Eles têm feito isso e têm ensinado de maneira diferente, dizendo que o milagre de Deus é você ficar rico. O milagre de Deus é o sobrenatural de Deus, é você dar 5 e ganhar 500. As pessoas ensinam isso, mas não é isso. O sobrenatural de Deus é Deus abrir os teus olhos para você ver o reino dos céus. O sobrenatural de Deus é você ver o cara aleijado na cadeira de roda levantar e andar. Isso é um sobrenatural. É você ver o cego enxergar. É você ver uma ação extraordinária que só Deus pode fazer. Então o Senhor dá ordem lá no céu, diz a palavra de Deus, Salmo 91, aos seus anjos dará ordem o Senhor ao seu respeito. Então a Bíblia diz que o Senhor dá um anjo, está lá em Daniel no capítulo 10 também. O Senhor dá ordem ao seu anjo, o anjo desce na terra, isso também está no livro de Atos, capítulo 27, Deus dá ordem ao seu anjo, o anjo desce na terra para falar com Saulo, ou Paulo, se você preferir, sobre um barco no meio de uma tempestade, o barco está afundando, está todo mundo desesperado, e aí o Paulo de repente vê quem no barco? O anjo. E ele disse, irmão, Paulo, eu venho da parte de Deus, Deus mandou aqui para te dar um recado. Não se preocupe que você não vai morrer. E Deus não vai permitir por tua causa que nenhum destes aqui morra também. Você só não pode permitir que os marinheiros pulem do barco. Se eles pular, vocês vão morrer. Então o Senhor Deus, Ele envia um ser santo, um Espírito Santo, para direcionar o apóstolo Paulo naquilo que ele deveria fazer para que todos se salvassem. Uma ação extraordinária de Deus, que foi um milagre. Isso é um milagre. Então, Jesus Cristo caminhava com os caras já há muito tempo, que são uns 3 anos, mais ou menos, já estava perto da crucificação nesse tempo. Pedro, João e Tiago andam com o Senhor, vivem com o Senhor, convivem com o Senhor há muito tempo, porém, ainda não tinham visto Jesus Cristo na sua forma de Deus. Eles viam Jesus como seu mestre, que estavam ali com ele, na sua forma corpórea humana. Eles ouviam ele falar, eles ouviam ele pregar, eles viam um milagre, mas eles ainda não tinham uma convicção de fé no seu coração de que o Senhor Jesus Cristo de fato era quem? O Filho de Deus. Eles ainda não tinham isso. E para que isso acontecesse na vida deles, o que é que precisava rolar? Um sobrenatural de Deus. E aí você poderia perguntar, mas pastor, por que é que Jesus não levou todos? Eu vou dizer para você, eu não sei. Eu poderia te dar 1000 motivos, mas eu não sei por que Jesus não levou os outros e levou eles. O que eu poderia dizer para você é que a ação de Deus sobre a sua vida é uma escolha dele, não sua nem minha. Nem sua nem minha. Eu não acho que Mateus era menos importante. Eu não acho. Eu acho que Mateus era tão importante quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João. Eu acho que Mateus se esforçava tanto quanto eles, porém Deus não escolheu ele para isso. Então não pode existir na tua vida ministerial um espírito de coitadismo. Isso é satânico, humano e maligno, a Bíblia diz. Porque você olha e fala, puxa, mas Deus usa o Eric e Deus não me usa. Ah, Deus usa o Jefferson, mas Deus não usa. Irmão, essa é uma prerrogativa de Deus. Quem Ele vai usar é Ele que sabe. Não ache você que o Jefferson é melhor que você porque Deus usa ele. Ou que o Eric é melhor do que você porque Deus dá a visão para o Eric. E aí toda reunião de oração, o Eric vem, cara, Deus me deu uma visão. Ele não é melhor que você por causa disso. Ele só é mais usado. É só isso. Agora lembre que quando Deus quer, Ele usa até uma mula. Por que Ele não vai usar o Eric? Por que Ele não vai usar o Jefferson? Por que Ele não vai usar você? Porque isso é uma prerrogativa dele.
A Bíblia diz que a fé é um dom. E Deus dá a cada um conforme a necessidade do seu ministério. Então não é uma prerrogativa sua. Pastor, o senhor está dizendo com isso então que eu não tenho fé? Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo para você que a fé é um dom. Cada um tem. Conforme Deus lhe dá. Conforme Deus lhe dá. É a opção dele. Seu ministério vai precisar usar muita fé para acontecer? Deus vai te dar muita fé. Para o seu ministério não vai usar muita fé? Então Deus não vai te dar muita. O seu ministério vai ser um ministério de profecia? Então Deus vai te colocar em você um espírito de profecia. É um dom diferente. Deus vai te dar um dom de revelação? Então Deus vai te dar um espírito de revelação. Os dons vão ser operados pelo mesmo Espírito, só que segundo a vontade e o desejo do coração de Deus, e não é o seu, e não é o meu. Então Deus ele separa as pessoas que Ele deseja no seu coração. É óbvio que se o Senhor for usar você, né, você tem 2 espingardas, e aí você sai correndo porque você precisa dar um tiro. Quando você pega a primeira, ela está suja. Aí você pega no cano aqui, suja a tua mão. Você fala, ui, limpa a mão. Vai pegar a, limpa. Sim ou não? Sim ou não? Quer que eu mude? Eu posso mudar. Você vai pegar a vassoura no armário. Aí você pega no cabo, está sujo de graxa. Você fala, ui, quem guardou essa vassoura suja? Aqui no armário? Aí você solta a vassoura, pega um pano, limpa a tua mão e pega a outra limpa, depois você vai limpar aquela. Mas você não vai limpar agora, porque agora você precisa usar ela. Assim somos nós. Deus manda o anjo e fala, vai lá, pega a vassoura. Ele abre o armário, tem 3 vassouras. 2 sujas e 1 limpa. Qual ele vai pegar? Irmãos, estar sujo ou limpo é uma prerrogativa sua. Sua. Você já viu como é desagradável você falar com uma pessoa que não escovou os dentes? Alguém que tem bafo. É ruim, né? Você fala, mas você fica até mais de longe, né? Não é? Você fica até mais de longe. Ou se você está com bafo, né? Porque você tem que ter semancol também, às vezes a gente está, né? Com bafo. E o que você faz? Você mantém distância da pessoa para conversar. Você não chega perto. Não é isso aí? Agora, que coisa agradável que é você conversar perto de uma pessoa que está o quê? Cheirosa. Sim ou não? Dá até uma coisa boa, né? A pessoa está com cheiro, está limpo, tomou banho, está com aquele cheirinho de limpo, está com aquele, né, aquele perfume cheiroso. Você falou, glória. Eita, aleluia. Hã? Eu estou falando espiritualmente. Então, quando você está limpo, você exala um bom cheiro. Um cheiro agradável. Você está agindo de maneira correta, está fazendo as coisas da maneira correta, está andando da maneira correta. Você está exalando um bom cheiro. Quando o anjo descer, irmão, você é da vez. Você é da vez. Então a tua obrigação é estar o quê? Preparado. Vigiar. Não é só orar, é vigiar. Ontem o irmão Alcides estava lá no sítio e ele levou uma máquina de procurar ouro. Não é de achar, é de procurar. Sabe aquele negócio que você anda e faz pi, 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 aquele troço? Só que a máquina que ele levou é um detetor de metal. Só que ele esqueceu que o nosso chão lá é tudo cheio de pedra e de ferro. Daí ele começou a passar a máquina, começou a apitar, a máquina ficou louca. Ele, meu Deus, eu acho que tem um ouro aqui. Cavou, 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 achou uma pedra desse tamanho. Ferro. Ele abandonou, falou, não vou brincar mais. Aqui só tem pedra de ferro. Ferramenta errada. Ferramenta errada não dá para trabalhar. Mas nós que somos espirituais, as nossas ferramentas são os dons espirituais. Por isso que muitas vezes você fica frustrado, talvez, porque você gostaria de receber um dom, mas Deus te deu outro. Não é?
Eu te dei outro. Eles falam, Jesus, eu queria esse, mas você vai usar esse. Você não sabe. Hoje de manhã o meu primo, a gente estava conversando, ele me contou, ele falou, meu pai contava uma história de agricultor. Ele disse que um homem chegou para Deus e disse, puxa Senhor, ficou tantos dias aí sem chover, por que o Senhor não me dá autoridade sobre a natureza? E aí eu cuido da minha plantação de milho. Daí o Senhor falou, você cuida? Ele falou, então pode cuidar. Deus falou para o cara, estou te dando autoridade sobre a natureza, você pode cuidar. E aí o cara vinha e falava, está muito seco, o céu dá chuva, começava a chover. Olhava toda a terra e falou, agora pode parar, parava a chuva. Vem sol, e daí dava sol. E foi crescendo a plantação dele, chuva, sol, chuva, sol. Quando o milho estava grande, ele foi olhar, não tinha espiga de milho, só tinha o pé. As espigas estavam tudo xoxa, não tinha nascido milho dentro. E aí ele foi até Deus e disse, puxa Senhor, o que aconteceu que não veio milho? Ele disse, você não sabe, você que controla a natureza? Não, mãe, eu pedi água, eu pedi a chuva. Ele falou, pois é, mas você esqueceu do vento, né? Porque quem sacode o milho para fazer a polinização é o vento. Não adianta chover e fazer sol se não ventar. Aí uma espiga não poliniza a outra e não nasce milho. Moral da história, cara, as coisas de Deus, deixa com Deus. Não se mete a fazer o que você não sabe, irmão. Não se mete a fazer aquilo que você não sabe. Não se meta numa seara que você não conhece. Porque aqueles que precisam estar lá, Deus chamou e Deus está preparando. E se você não foi chamado, é porque Deus tem algo específico para você. Deus tem algo diferente para você. As pessoas não dão importância, muitas vezes, às coisas que eles fazem, sabia? As pessoas não dão importância às coisas que eles fazem, sabia disso? Muita gente não dá, porque acha que é um serviço muito simples. Eu estou lá cuidando da porta, mas eu queria estar pregando. Mas se Jesus não chamou você para pregador... Eu me lembro uma vez, na igreja onde eu congreguei, muitos anos na Assembleia de Deus, a gente numa reunião de obreiro, tinha muitos obreiros lá, muitos presbíteros, muitos pastores. E aí tinha um pastor lá, na reunião do obreiro, ele brigou com o pastor. Pastor, eu preciso falar. Pois não, tal. Pode falar. Não, eu quero reclamar aqui, porque o ano passado inteirinho, eu só tive a oportunidade de pregar uma vez na igreja. Só uma. E esse ano o senhor não me deu nenhuma oportunidade. Por que o senhor dá para todo mundo e para mim não? Você poderia até entender que é uma reivindicação justa do cara, né? E meu pastor olhou para ele e falou assim, porque quando eu te dei a oportunidade e você falou tanta bobagem, que eu tenho que esperar uns 3 anos para dar outra. Você já falou bobagem por 3 anos, pelo menos. Então quem sabe daqui uns 3 anos te dou outra oportunidade. Se você não melhorar, aí você não prega mais. Porque nem todo mundo foi chamado para pregar a palavra, irmão. Sabia disso? Nem todo mundo tem o dom de pregar o evangelho. E tem algumas pessoas que são pastores maravilhosos, conselheiros, em vários dons. Pastores conselheiros, irmãos. Né? Cuida das ovelhas, faz as visitas, ora pelos enfermos, mas ele não foi chamado para pregar. Ele não tem o dom. Então ele não vai pregar. E tem muita gente que não entende isso. Ele quer fazer aquilo, mas ele não foi chamado, irmão. Veja, tinha 12, mas aqui só foram chamados 3. Só 3. Por quê? Deus tinha uma missão específica para Tiago. Tiago e Pedro foram os pastores, os apóstolos que comandaram a igreja cristã no seu princípio. Sabia disso? Quando você vê Paulo, já no livro de Atos, vindo para se aconselhar com os irmãos, quem atendeu Paulo, quem conversou, quem aconselhou, quem disse para ele como a igreja gentílica deveria se comportar? Tiago. Grande importância. Irmão do Senhor Jesus, grande importância. Então nós, eu e você, precisamos entender que a gente deve fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque quando a gente obedecer e fazer aquilo que Deus deu em nossas mãos, nós teremos excelência no fazer. Nós faremos de maneira
muito bem feita. E não porque nós somos bons, mas porque o dom de Deus está sobre nós. E naquilo que o dom de Deus está sobre nós, irmão, vai fluir de uma maneira extraordinária. O apóstolo Paulo conversa com o nosso irmão. Jesus, a minha cabeça hoje está difícil, acho que eu peguei muito sol. Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Deixa eu olhar na Bíblia aqui que eu já vou te dizer. Espera só um pouquinho. O apóstolo Paulo escreveu Timóteo. Lembrem. Timóteo. Acho que é na primeira carta ou na segunda, não me lembro. Ele disse assim: Timóteo, eu te exorto. O apóstolo Paulo disse isso. Que reavives em ti os dons que eu te dei por imposição das minhas mãos e profecia da minha boca. Muitas vezes nós recebemos o dom, mas ele está meio que morto, ele adormecido, não é? É como aquela espada que você tem, mas ela está guardada no armário, porque não tem guerra de samurai, né? Você não usa espada, não é? Você vai pegar um molinete para pescar, ele está duro, você tem que jogar ele fora. Porque na última vez que você foi pescar, você não lavou, não passou óleo para guardar, ele enferrujou, tem que jogar fora. Tem muita gente que está com seus dons enferrujados, porque está guardado tanto tempo e está guardado de maneira negligente. Ele não está azeitado, guardado no óleo. O pastor Edilson que falava sempre que crente é igual sardinha, está na lata, apertado, porém no azeite. Você viu quanto tempo tem a duração? Quanto tempo dura uma lata de sardinha? Quantos anos ela dura? Fechado? Você já viu? Dizem que é eterno, né? Que tem uma data de validade ali, porque é obrigado, mas que ela é eterna. Se ela ficar longe do calor e da luz solar que não aqueça, ela dura para sempre. Nunca mais vai estragar. Então, ela está guardada de uma maneira adequada. Quando você precisar, você vai abrir e vai usar imediatamente. Assim devem ser os dons, por mais que Jesus não esteja usando você, mas você deve estar orando e dizendo a Deus: Senhor, reaviva em mim os melhores dons que o Senhor me deu. Jesus, abre os meus olhos no mundo espiritual para que a visão espiritual não se apague da minha vida. O Senhor coloca para mim, meu Deus, a capacidade de profetizar, de revelar. Meu Deus, que o espírito da profecia esteja sobre a minha vida. Adestra, Senhor, as minhas mãos, como as mãos de um guerreiro, para manejar bem a espada que o Senhor me deu. Você faz isso? Você ora assim: Senhor, dá para mim, aleluia, o espírito da... Não sei qual você quer. Não sei qual você tem. Da intrepidez. Você já pediu isso? O que é o espírito da intrepidez? É o espírito que traz para você pregar. O Espírito Santo é um dom do Espírito Santo. Ser intrépido, pregador. A intrepidez do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, usado isso, está no livro de Atos dos Apóstolos. A intrepidez do Espírito, usando na totalidade do poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá para mim o dom do milagre. Jesus, traz para mim pessoas para eu orar, para que eu possa aprender. Senhor, me dá intrepidez para que eu possa orar adequadamente, falar adequadamente, ser usado adequadamente, ousado. Meu Deus, lembra-me as escrituras que eu tenho lido todos os dias. Você tem lido? Tem estudado todos os dias? Tem se preparado? Ou você vai esperar acontecer uma oportunidade, você vai dizer: espera aí. Ai, Jesus, uma vez eu fui para uma cidade chamada Embaú, interior do Paraná, há muitos anos. Eu já contei essa história, mas eu vou dar um pouco mais de detalhe. Eu fui pregar numa igreja lá muitos anos atrás, deve fazer uns, 20 anos atrás, muito tempo. Uma cidade do interior, a gente estava na Assembleia de Deus naquele tempo,
A gente foi pregar lá. E aí o missionário falou assim: irmão Sandro, vamos orar num sítio que tem uma mulher lá e tal. Eu já contei essa história para vocês. Uma mulher que tinha quase 40 anos, né? Que estava endemoniada e estava em estado catatônico, né? Deus me levou lá para fazer uma libertação. Mas eu não quero falar dela, eu quero falar do irmão dela, que era o cara que tinha se convertido, boiadeiro, cuidava do sítio, um sítio muito grande, onde essa irmã dele morava. E quando eu cheguei, o cara olhou para mim e falou assim: você que veio orar pela minha irmã? Eu falei: eu nem sei de nada. Nem sei de nada, irmão. Me disseram que a gente veio aqui para tomar café. Um calor miserável, já está uns 48 graus, acho, está muito quente. E naquele tempo o pastor era desse tamanho, né? Nossa, suava assim, igual um porco. Vocês não têm noção. Não sei se porco sua, né? Mas eu estava suadão. Não sei se porco sua. Sua? Alguém conhece aí, sabe? Não sei se sua, mas enfim. Estava todo suado. E aí ele trouxe um refresco para a gente com gelo lá e tal. Ele falou assim: não, porque tem umas coisas que a gente vê que não dá para entender. Eu falei: é por quê? Ele falou: não, porque vem um pastor aqui de uma igreja, acho que é ele falando, né? Acho que Deus é santo, não sei. E aí ele chegou, viu a situação aqui e falou assim: ó, vou voltar para casa, vou jejuar 7 dias, orar 7 dias, depois eu volto. Você é um desses? Você é um desses? Eu comecei a rir. Ele falou: depois veio um outro aí, do Deus é mais santo, do santo, não sei o quê. Chegou aqui também, foi orar pela minha irmã, não aconteceu nada. Aí ele falou: eu vou para casa, vou orar no monte 7 dias, jejuar 7 dias, depois eu volto. Ele disse: ninguém resolveu nada. Eu fiquei olhando e ele recém-convertido, né? Novo convertido. Com aquela sinceridade de gente do mato, assim, né? Simples, porém verdadeiro. Eu fiquei olhando ele, eu estava até magro, né? Naquele tempo. Porque eu estava num jejum de 40 dias, eu acho que eu estava no 36, eu não me lembro bem. 36º dia. Eu já tinha perdido acho que uns 20 quilos, minhas calças estavam apertadas, assim, meu terno. Naquele tempo eu era bem grande. Deixa eu tomar uma água que minha garganta está travando. Eu disse para ele: não, mas eu não vou orar. Eu não vou jejuar não, irmão. Vamos lá orar pela tua irmã logo, aí que nós queremos comer o bolo frito. Irmão, quando Deus mandar você para uma missão, Deus mandar, Ele vai te mandar preparado. 40 dias antes de eu ir lá, Jesus me colocou para jejuar, irmão. Para estar orando de madrugada. Deus não vai mandar você, quando Deus te mandar, para você passar vergonha. Deus não vai fazer isso com você. Você só passa vergonha quando você está sozinho. Quando você está com Jesus, é só alegria. É só vitória. Você pode levar um tiro, você pode levar uma flechada, você pode perder uma mão. Pode, na guerra acontece. Acontece. Mas você vai vencer. Você vai vencer, irmão. E você vai contar o testemunho da vitória. Você não vai contar testemunho de derrota. Porque Jesus não tirou você na tua casa para te levar num outro lugar para você ser envergonhado. Não. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar poder, vai te dar autoridade. Ele vai te dar capacidade de desenvolver o seu ministério. Você não precisa depender de ninguém, irmão. O seu ministério não depende de ninguém. Quando você é separado, quando você é escolhido por Deus para uma ação espiritual, coloca no 3 para mim, Gabriel, por favor, que eu quero encerrar aqui, já estamos adiantados do horário. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que aconteceu? A sua visão espiritual foi aberta. Jesus se transfigurou diante deles. E Jesus mostrou para eles, a Bíblia diz que ele virou como uma grande luz. Não é isso? Põe o 2, Gabriel, a gente lê. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse é Jesus. 3 agora, Gabriel. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Jesus se transfigurou e mostrou-se a eles. O que é que esse texto quer falar para você hoje? Que Jesus não pode mostrar-se para todos, porque nem todos estão preparados para o que vão ver.
Jesus não pode revelar o futuro para vocês, porque vocês não têm condições de encarar o futuro hoje. Não pode. E Deus não vai dar. Por isso eu tenho falado para vocês algo que Deus tem falado para mim. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez. Porque o Senhor mostrar para você o Natal, por exemplo, né? E no dia 24 de dezembro é o dia que a gente comemora Natal, 24 e 25, né? Mas e se esse ano não tiver Natal, o que você vai falar? Se eu disser para você, gente, esse ano nós não vamos ter Natal. Nosso Natal vai ser só em janeiro, o que você vai falar para mim? Vai dizer, ai pastor, ai. Não é isso que você vai falar? Meu Deus, mas e os meus netos? Mas e a minha árvore de Natal, pastor? Como é que eu vou fazer? Não, mas eu já combinei de ficar com meus netos, meus filhos, daí o pessoal vai vir de férias, mas se não tiver Natal, como é que eu vou fazer? Não é? Então por isso Deus não fala nada para você antecipado, porque você não tem capacidade de conhecer o futuro sem que isso gere um problema no seu coração. Quando você estiver adestrado por Deus, quando você estiver preparado por Deus, quando você tiver estômago para ouvir as coisas que Deus tem para te contar, irmão, Ele vai contar. Agora, enquanto você não estiver preparado psicologicamente, fisicamente, não tiver estrutura espiritual, irmão, para Deus revelar um segredo para você e você não sair contando para todo mundo, não é? Falando, nossa, Deus me deu uma visão, eu vi o sol caindo. Irmão, tem gente que morre. Você fala isso. Não é? Então, tem coisas que você pode falar e que deve falar, que o Senhor te revelou e te mostrou, e tem coisas que você não pode. O Senhor muitas vezes fez milagres e disse assim, ó, vai e não fala nada para ninguém. Vai, ó, calha a boca. Não dê com a língua nos dentes. Não é isso que a Bíblia fala? Que você deve vigiar. Então, quando você estiver preparado para aquilo que Deus te chamou, Deus vai te dar. Você conhece aquele crente que diz assim, recebe uma palavra profética, né? E fala, irmão, eu estou vendo, Deus vai te dar um carro. Espera, irmão, espera, eu estou vendo, está vindo uma marca na minha mente. Aleluia, irmão, Deus vai te dar uma Mercedes, oh glória. Aí você fala assim, bem capaz que Deus vai me dar uma Mercedes, como é que eu vou pagar o IPVA? Conhece crente assim? Hã? Eu já contei um testemunho para vocês, quando eu era menino no evangelho ainda, fui numa igreja, mas eu já tinha começado a pregar, e aí veio um pregadorzão famoso lá de Brasília, e ele falava isso, ele dizia assim, irmão, para com isso, tem coisa que Deus não faz. Só isso já é uma heresia. Porque como é que eu vou determinar o que Deus faz e o que Deus não faz, irmão? Se Deus quiser, Ele faz qualquer coisa. Ô Deus, você não pode fazer esse ar-condicionado funcionar aí, porque ele está sem gás. Se Ele quiser, Ele tem gás. Ele é Deus, caramba. Não é? E aí o cara lá em cima fala assim, irmão, você para com isso, você fica viajando aí na maionese, orando e dizendo, Deus, me dá uma BMW, Deus, me dá uma BMW. Irmão, você não tem nem garagem na tua casa. Como é que Deus vai te dar uma BMW? O cara estava pregando isso. E eu lá no fundão da igreja, né, eu sempre fui ovelha negra da igreja. Eu não quero que vocês sejam igual eu, irmão. Eu dei trabalho para o meu pastor. Eu gritava lá de trás, truco! O cara parou. A igreja era muito grande, né? Essa igreja era grande pra caramba. E eu lá atrás, baixadinho no banco. Todo mundo sabia que era eu, né? Nossa, meu pastor me deu uma mijada, depois eu morri negando. Eu era novinho, né? Naquele tempo eu não. Não, pastor, não fui eu, não. Foi sim, irmão, eu sei que foi você. Não, não fui eu, foi. Foi tu, te conhece? As pessoas sobem no púlpito para mentir
Você não deve aceitar. Não deve aceitar, irmão. A minha Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Deus, Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. E Ele pode fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser, irmão. Depende única e exclusivamente da vontade dEle. Então Ele move as coisas, Ele mexe as coisas, segundo a vontade e o desejo do coração dEle. É só isso. É só isso. Então nós, eu e você, a gente precisa estar o quê? Preparado. Nós precisamos ter fé para poder receber as coisas extraordinárias que Deus tem preparado para nós. Escute o que eu vou te dizer. Nada é tão bom que não possa melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Deus te deu um anel. E aí Deus fala, ó, tira esse anel e dá ali para a irmã Julie. Deus fala, pô Jesus, mas o meu anel, acabei de ganhar. E o Espírito Santo fala, vai lá, dá o anel para ela. Estou mandando se dar. Mas Jesus, o meu anel é de ouro, tem diamante. Então, por isso mesmo. Vai lá e dá para a Julie, estou mandando se dar. Ah, não vou dar. A Julie nem precisa estar de carrão, dentista, ganha bem. Não, não vou dar não. E você vai perder a oportunidade de ganhar aquilo que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que se você não semear, você não vai. E essa ação que Deus muitas vezes coloca no nosso coração é uma semente que você vai lançar no mundo espiritual de obediência. E que Deus vai fazer para te abençoar. Vai fazer para te abençoar, irmão. E se a semente não for boa, você vê o nosso exemplo, né? A gente plantou 20 quilos de semente de feijão lá no sítio. Não nasceu nada. Nada. Teve algumas que nasceu meio espalhadinho. Nós tivemos que passar o trator, virar a terra de novo, plantar milho para não perder. A semente não era boa. Talvez tenha ficado no lugar inapropriado. Não nasceu. Não rolou. Então, se você não semear uma semente boa, irmão, não vai nascer nada. A terra é boa, choveu, foi adubado, mas não nasceu. Por quê? Semente era ruim. Então, quando a gente vai semear, nós temos que semear uma semente boa. A Bíblia diz, tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, você vai receber. Então a tua semente, ela tem que ser recheada com fé. Ela tem que ter fé. Tem que ter muita fé. Você tem que crer, você tem que acreditar. Você tem que fazer as coisas da maneira que Deus quer que você faça, e não do jeito que você acha que você tem que fazer. E quando você obedecer a Deus de todo o coração, alma e entendimento, então você vai ver as coisas de Deus acontecerem na sua vida. Elas vão acontecer na sua vida. Mas você precisa crer. A semente só vai crescer se você tiver fé. Por isso nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos crer na promessa de Deus, nós precisamos crer na providência de Deus, na ação de Deus. E então nós vamos ver o milagre acontecer. Quando isso vai acontecer? Quando nós crermos. Porque o Senhor está nos chamando para o sobrenatural. O Senhor está nos chamando para o sobrenatural de Deus. Sobrenatural. E o sobrenatural, ele só acontece se você tiver fé. Se você não tiver, é aquela semente que não vai nascer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche os seus olhinhos.
Você que está em casa aí, fecha os seus olhinhos, por favor. Abra suas mãozinhas assim, ó. Senhor, eu já preguei a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu já trouxe para a igreja. Eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa possa estar sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, possa vir sobre cada um de nós nessa noite. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha separar o Pedro, o João, quem sabe os Tiagos. Eu não sei quem o Senhor tem separado, mas eu sei que nessa noite o Senhor está falando sobre separação. Que o Senhor vai separar alguns para algo especial e extraordinário. Eu peço, Deus, que venha ser segundo a vontade e o desejo do Teu coração. E que nós possamos viver o Teu extraordinário. Nós possamos viver, Senhor, o Teu sobrenatural. Que o Senhor possa levantar, Senhor, profetas, videntes, operadores de milagres, homens e mulheres cheios de autoridade, Senhor, para libertar os cativos, pregadores da Tua palavra, Senhor, cheios de ciência, de sabedoria, de conhecimento. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a Tua mão, papai, esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira especial, que o Senhor possa nos usar, Senhor, de uma maneira especial. Assim como cremos, possamos ver a nossa semente, Senhor, germinar, a nossa semente brotar, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, de uma maneira extraordinária, poderosa, segundo é a vontade e o desejo, Senhor, do Teu coração. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Estende, Senhor, as Tuas mãos sobre os nossos ministérios, sobre a nossa igreja e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, para que nós sejamos sacudidos pelo Teu Espírito Santo. Que nós sejamos dirigidos e direcionados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em tudo que vamos fazer. Em tudo, meu Deus, que nós vamos fazer, que o Senhor possa se movimentar. Quem sabe, Senhor, olhar para nós. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor possa fazer algo diferente. Que o Senhor possa fazer algo transparente. Quiçá o Senhor possa fazer brilhar a Tua luz sobre as nossas vidas, para que nós, cheios de fé, possamos ser usados como instrumentos preparados, como aquele guerreiro bem adestrado no meio da guerra, se utilizando da espada com maestria, com poder, com autoridade, movimentando a lança, Senhor, como uma lança de tecelão, quem sabe segurando os escudos para nos defender, mas, Senhor, que nós possamos de fato combater o bom combate, que nós possamos, Senhor, terminar a nossa carreira sem perder a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Deus, põe a Tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sente-se, por favor, tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se as trouxeram, claro. Levante a sua mão, dê um sinalzinho aí que os irmãos vão estar entregando para você um envelopinho para você deixar a tua oferta. Você que está em casa, a gente já está disponibilizando aí as contas para que você possa também, né, também enviar aí a sua oferta, o seu dízimo. Vamos iniciar uma nova semana, né? Aleluia. Mais uma, né? Oh, glória. Mais uma. Vai ser uma grande semana, hein? Vai ser uma grande semana. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Deixa eu orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes dizimistas da Tua igreja, que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um deles e o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, vem trazer as suas ofertas aqui.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Tiago, vem aqui fazer essa oração hoje, Tiago. Vem. Desce aqui. Vem fazer a oração. Glória. Essa de surpresa assim é a melhor, né? Essa de surpresa aqui é a melhor. Aleluia. Devagar, não vai cair na escada. Devagar, não vai cair na escada. Calma. Respira, respira. Glória a Deus. Sobe aqui. Ora pelo povo, depois despede eles. Amém, irmãos? Todo mundo recebeu a palavra? Como o pastor disse, fui pego de surpresa. Estava lá em cima fazendo a gravação, mas tudo bem. Que a gente possa nessa semana meditar na palavra que foi pregada aqui. E assim como na parábola do semeador, que a palavra pregada nessa noite, ela possa entrar nos nossos corações e que ela possa frutificar a 30, 60, 100 por um. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda o inimigo, Satanás, para que ele não venha, Deus, roubar a semente preciosa e para que ele também, Senhor, não tenha autoridade sobre os teus filhos, para que essa palavra pregada não venha a ser sufocada pelas tribulações, pelas dificuldades e por tudo aquilo, Senhor, que possa trazer aflição no coração dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que a terra, que é o coração dos seus filhos, venha a ser preparado durante essa semana, para que essa palavra venha a frutificar poderosamente, Senhor, e venha a trazer bons e poderosos frutos. Amém? Coloque sua mão na posição de receber. Coloque-se em pé, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um de nós. E todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus.